Boa noite. Bom, o vídeo de hoje dessa série de expansão da consciência, nós vamos falar sobre saúde integral. Mas o que seria saúde integral? Bom, a saúde integral está extremamente interligada, ou está dentro, postada dentro, daquilo que nós chamamos de cura. Se você tem uma saúde integral, se você busca uma saúde integral, se você trabalha por uma saúde integral, naturalmente você vai adquirir alguns hábitos, e a gente tem falado bastante de hábitos, né? Alguns hábitos que vão fortalecer a sua resistência, vão permear toda a sua energia, encampar toda a sua energia e fazer com que essa energia seja uma energia menos estática e mais vibracional. Ela vai vibrar em maior velocidade, em maior qualidade, e para atingir a saúde integral nós precisamos compreender que existem alguns fatores muito importantes. Então, no vídeo de hoje nós vamos abordar esses itens de saúde integral. O primeiro deles, e que muita gente contesta, não gosta, alguns até detestam, são os exercícios físicos. O ser humano, energeticamente falando, tá? Eu nunca falo em termos medicinais ou em termos fisioterápicos, sim, mas em termos energéticos, em termos de bioenergia, a energia do ser humano, o exercício físico, ele é fundamental para, não só para o desenvolvimento evolutivo de cada indivíduo, mas da espécie como um todo. O homem precisa de exercício físico. Ele foi concebido com a característica de, sendo nômade ou não nômade, de andar muito, de subir em árvores, de escalar montanhas, de nadar nos rios. Então, todas as outras derivações físicas, ou seja, todas as outras categorias de exercícios físicos, estão diretamente ligadas a essa condição humana. O homem nasceu para isso, ok? Então, exercícios físicos são fundamentais não só para o desenvolvimento da sua bioenergia, da minha bioenergia, mas para a bioenergia de toda a nossa espécie. Nós precisamos de exercícios físicos. Gostemos ou não, nós precisamos de exercícios físicos. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Uma coisa que é fundamental e que o ser humano não se dá conta é de que a preguiça, juntamente com o nosso ego, são os nossos maiores inimigos. Então, quando a gente fala em exercícios físicos, obviamente, uma grande parte da população diz, nessa parte eu não vou entrar. Eu aceito tudo que o Júlio está falando, eu entendo tudo que o Júlio está falando, eu vou apoiar tudo que ele fala, vou fazer tudo que ele fala, mas em exercício físico eu não vou entrar. Esse é um dos maiores erros. Por quê? Porque o exercício físico, além de ele mexer com a sua energia bioenergética, com toda a sua energia, com todos os átomos, todas as células, todos os cromossomos, além disso, ele ainda tem a capacidade de te conectar consigo mesmo. Exercício físico, nós não vamos falar de divindades, da sua divindade interna. Nós estamos falando da sua conexão consigo mesmo. Compreender o seu corpo cada vez melhor.
Então é fundamental que façamos exercício físico, mesmo que não seja andar 10 quilômetros, andar fazer natação, faça exercício dentro de casa, sabe? Tem um monte de vídeos, tem uma infinidade de orientações médicas, fisioterápicas, que podem te ajudar na condução dos exercícios físicos que o ser humano precisa. Então esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente precisa entender, precisa compreender que quanto menor o número de exercícios físicos que você faz, mais possibilidade de fragilizar o seu corpo você possibilita. O segundo item de saúde integral também está ligado aos exercícios, são exercícios mentais. Na outra série, Equilíbrio Energético, a gente também está abordando isso, mas eu acho importante, quem vai assistir somente essa série, ter convicção de que exercícios mentais previnem Alzheimer, Parkinson, entre muitas outras doenças que nós possamos ter. Então, leia muito, leia tudo que você puder, leia letreiro, cartaz, outdoor, livros, mensagens, leia. Se tiver uma mensagem longa, diz: esse sacrifício eu vou fazer por mim, embora não seja um sacrifício. Mas você fala para dentro de você: esse sacrifício eu vou fazer por mim. Vou ler esse texto todinho. Porque você está possibilitando ter uma vida melhor, com maior qualidade. À medida em que a sua mente está ativa, à medida em que a sua mente está em ebulição, lendo e pensando, lendo e tentando entender, lendo e compreendendo o porquê daquela frase, sabe? À medida em que você se pega pensando no que você leu, você pratica 2 exercícios ao mesmo tempo. O exercício mental, que esse é básico, só de ler você já pratica o exercício mental. E o segundo é a conexão entre os seus neurônios. Porque a vibração energética do ler, do ato de ler, ela faz com que os seus neurônios, mesmo aqueles que estão em vias de morrer, se fortaleçam. Isso te dá uma sobrevida. Então, palavras cruzadas é excelente, charadas são excelentes, muitos daqueles exercícios que são postados no Facebook, no WhatsApp, descubra o bichinho tal no meio descubra os 7 erros. Esses exercícios, por mais chatos que pareçam, estão te dando sobrevida energética, estão aprimorando a sua energia. Então, desprezar ou desqualificar qualquer exercício mental não é inteligente. Por mais que você diga: mas é uma coisa que eu não gosto. A gente faz tanta coisa que não gosta, e a maioria das vezes para agradar o nosso ego. Depois você se arrepende. Em outras ocasiões você faz tanta coisa que não gosta para agradar os outros, e nem são assim pessoas tão importantes na sua vida, pessoas que vão te ajudar na sua evolução. Então, estar consciente de que exercício físico em primeiro plano e exercício mental vai te dar uma sobrevida energética, você tendo consciência disso, você não pode abrir mão de nenhum dos dois. Então, exercícios mentais, todos os tipos de exercícios mentais: xadrez, dama, aquele resta um, jogos que te façam pensar, dominó, sabe? Todos os jogos que te façam pensar, mas em especial, leia. Você precisa do maior número de cromossomos ativos, vivos,
na sua mente possível para estabelecer um padrão de qualidade e de longevidade. Ok? E isso não é só para o pessoal da terceira idade como eu, para os idosos, para os antigos. Isso é para todo mundo, principalmente as crianças. Se elas começam com esses dois exercícios desde cedo, seguramente, dentro das possibilidades divinas, aí a gente entra na divindade, dentro do plano de Deus, ela pode ganhar mais 10, 15, 20 anos. Porque o parâmetro de Deus é só o cumprimento das coisas que você tem aí, até onde eu entendo. As coisas que você tem à sua frente, os desafios que você tem à sua frente, é que você precisa cumpri-los. Então, antigamente, quando eu era criança, adolescente, eu via uma pessoa com 50 anos de idade, toda curvada na rua, e dizia, coitadinho, é um velhinho. Hoje você vê pessoas de 80 anos andando de bicicleta na ciclovia, na praia, no campo. Não é? Por quê? Por que essa sobrevida? Porque, de uma forma geral, a minha geração, ou a partir da minha geração, nós demos muito mais atenção aos exercícios físicos e principalmente aos exercícios mentais. Então dizia assim, não, mas será que Deus não me programou uma vida com 60 anos? Quando eu chegar aos 60 anos eu vou morrer? A única forma de você saber isso é se você se exercitar. Se você chegar a 101, 102, 103, 110, com certeza absoluta você ganhou sobrevida. Porque, cientificamente falando, para os padrões humanos de hoje, o homem vive bem, saudável, entre 80 e 85 anos. Você passou disso, está no lucro. E dizer que Deus te possibilitou que você vivesse somente 60 anos, não creio nisso. Eu creio que enquanto você tiver atribuições a cumprir, você não é levado. Você não muda de estágio. É o que eu creio. Por isso, saindo do nosso tema, caridade, se envolver em ONGs, sabe? Fazer atividades que mexam, que diminuam o teu ego, que é quem te destrói. Embora ele seja útil, mas ele te destrói. Fazer atividades que diminuam o teu ego e enobreçam a tua alma vai te dar longevidade. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não existe aquele negócio de que, chegou o dia. Sim, chegou o dia, mas o dia não é em tempo. O dia é dentro das suas competências realizadas. Se você não realizar o seu plano de vida que você fez, aquele lá de cima, aquele plano que você fez antes de encarnar, tudo bem, esse você não tem conhecimento de quanto tempo ele demoraria em condições normais para ser cumprido. Mas os planos que você traça aqui na Terra dependem exclusivamente de você. Então, falamos até agora de exercícios físicos e de exercícios mentais. Eu ponho minha mão no fogo para qualquer pessoa de que a gente pode ganhar uma sobrevida nesses dois itens. Bom, agora vamos falar do terceiro item, que eu também estou abordando em outras séries de vídeos, que é a meditação. Está mais do que provado que nos dias de hoje, o grande número de pessoas que têm sido internadas em manicômios, em institutos de psiquiatria e em clínicas psiquiátricas, está intrinsecamente ligado às drogas. Mas muitos são internados, ou muitos são levados às drogas, porque não têm paz de espírito. Não se encontraram, não perceberam a sua utilidade, né, no planeta, nesta vida, não se conformam com algumas coisas que ocorrem na sua vida. De uma forma geral, esses exemplos que eu dei agora são
estados de perturbação da mente. E só tem uma coisa que eu aconselho que seja extremamente saudável para ganhar paz de espírito e para evitar a perturbação da mente. Chama-se meditação. Eu tenho abordado também na outra série de vídeos, em equilíbrio energético, que todo mundo tem, existem vários paradigmas por aí, né? Mas todo mundo acha ou presume que meditação é uma coisa que demanda de tempo, que é uma coisa que você tem que estar sem ouvir barulhos, que você... Sabe, nada, não existe nenhum parâmetro real para medir o que perturba, o que atrapalha ou o que ajuda a meditação. A única coisa necessária para uma meditação, ou as únicas coisas, são a sua vontade de meditar, a sua disponibilidade, ou seja, arrumar tempo, você precisa arrumar tempo para meditar, e o tempo que você quiser. Em vias de regra, eu levanto às 3 da manhã para meditar, porque é uma coisa que eu gosto. E eu não tenho tempo para meditar, quantidade de tempo para meditar. Eu medito 5 minutos num dia, no outro dia eu medito 40 minutos, já fiquei mais de 1h30 meditando, sabe? Mas não há um limite, nem mínimo nem máximo. Se você conseguir atingir o seu estado alfa em 30 segundos, tá ótimo, a sua meditação acabou. Para que você vai ficar 40, 50 minutos? Muitos instrutores de meditação induzem para fins financeiros, induzem a pessoa a fazer pelo menos meia hora. Porque isso vai contar handicap para ele em termos de views, quantas pessoas assistiram o vídeo, em termos de financeiro, quantos alunos estiveram com ele, sabe? Isso é tudo baboseira. Se você conseguir meditar 3 minutos todos os dias, tá ótimo. O problema é que ninguém tem a força de vontade e nem consegue a disponibilidade para meditar. Você prioriza qualquer outra coisa. Tem que pagar o açougueiro, tem que pegar meu sapato no sapateiro, eu tenho que dar 18 horas, você liga para o sapateiro, pelo amor de Deus, me segura a porta aberta aí que eu estou indo para buscar. Você arruma tempo para fazer todas as coisas da sua vida, menos cuidar da sua saúde. Eu tenho convicção que das pessoas que verão esse vídeo, mais de 70% nunca pensaram efetivamente em cuidar da sua saúde. Preferem muitas vezes ir jogar um baralho, e tomar uma cerveja e assistir uma novela, do que cuidar da sua saúde. Só vão compreender o erro que cometeram quando tiver lá seus 60 anos, 65 anos, 70 anos, tiver caquético, caindo aos pedaços ou jogado numa cama. Aí vai entender, poxa, eu podia ter feito algo melhor pela minha vida quando eu tinha 15 anos de idade. Não fiz. Eu tomei conhecimento do que era uma meditação com 15 anos de idade. Estou com 60 e não fiz nada. Não fiz nenhuma vez. Ou eu tentei iniciar algumas vezes e desisti. Isso não é inteligente. Isso não deveria nem caber no ser humano, por não ser inteligente. Inteligência é demonstrar amor próprio, sem menosprezar ninguém, com humildade, mas demonstrar amor próprio. Ninguém consegue amar o próximo, o outro, seja o marido, a mulher, os filhos, se não tiver um mínimo de amor próprio. Não consegue. Porque aquele amor que você dedicar ao terceiro é falso. Por mais que você arrume argumentos, crie argumentos, defina motivações para amar a outra pessoa, se você não se amar verdadeiramente, aquilo ali é só uma paixão.
Na hora H, quando você tiver que escolher entre ele e você, você vai escolher você, porque é uma questão de amor próprio. Não é porque você não amava a pessoa, só uma questão de amor próprio. Então falamos de meditação, é fundamental. O que precisa para meditar? Começar, exclusivamente começar. Se você começar a meditar, com certeza em 21 dias, em 7 você já sente diferença. Eu disse isso no outro vídeo, acho que foi de ontem, de ontem ou de hoje de manhã, da série de equilíbrio energético. Se você começar a meditar, em 7 dias você começa a sentir diferença física no seu organismo, você começa a sentir diferença física. Melhora seu intestino, melhora a quantidade de gases que você exala, melhora os seus arrotos. Em uma semana, o corpo começa a fazer alguns ajustes bioenergéticos que vão te possibilitar ver, enxergar, sentir na pele mesmo, uma melhor qualidade de vida iniciando. Se você conseguir fazer uma meditação por 21 dias, você só volta a não meditar se for extremamente preguiçoso, se não tiver nenhum amor por você, ou se for conveniente para você substituir a meditação por qualquer uma outra coisa que naquele momento é mais importante. Mas se você tiver, além da vontade, além da disposição, tiver uma disciplina, você não para de meditar nunca mais. Isso tudo graças aos efeitos que você vai sentir, é você que vai sentir. Ninguém vai dizer, você está mais bonito. Você vai se sentir mais bonito, você vai se sentir melhor com você mesmo. O outro item, nós já falamos dele no vídeo passado, mas nós falamos de uma maneira mais abrangente, de maneira física, espiritual e mental. Hoje nós vamos abordar o aspecto exclusivamente físico, que é a alimentação. O ser humano não precisa de carne. Isso é ponto pacífico. Muito mais carne vermelha. Porque a energia do sofrimento ou da premonição que todos os seres vivos têm, inclusive os animais, as plantas, da intuição de que vão morrer, que estão indo para o abate, que aqueles aspectos que estão acontecendo naquele dia nunca aconteceram antes, e ele presume que vai morrer, esse sofrimento todo passa para a sua energia. Lógico que não vai passar na mesma proporção. Se um leitão, por exemplo, tivesse 20 quilos e 20 quilos de energia negativa na hora que ele morrer, exatamente porque ele está pressentindo o seu sofrimento ou a extinção da sua vida, quando você compra a sua carne, você não vai levar 20 quilos em 4, 5 bifes. Você vai levar 1 quilo de sofrimento, mas está levando. Não tenha dúvidas que você está levando. Vou dar um exemplo meu. Eu tive um infarto há 5 anos. Por descuidos mesmo, porque eu fui relapso, embora conhecesse tudo sobre bioenergia já, mas eu cismei de esquentar minha cabeça com coisas que seriam naturalmente resolvidas. Naturalmente elas seriam resolvidas. Se eu não tomasse nenhuma atitude, a solução viria de um jeito ou de outro. Mas eu quis me antecipar, fiquei nervoso, extrapolei no meu nervosismo, contagiei muita gente das minhas conexões, principalmente as profissionais, contagiei, resultado, estourou em mim. Então, mais do que ninguém, mais do que a grande maioria dos seres humanos, eu preciso de proteína. Mas eu não uso a proteína animal da mesma forma que a grande maioria dos seres humanos usa.
Eu vario entre carne vermelha, mas eu deixo ela tostar bastante, não é tostada, tá torrada, mas ela ficar o mais quente possível, para que essa energia negativa transpire e saia da carne, como uma vez por mês, frango uma vez por mês, e tudo muito bem passado, sempre muito bem passado, porque eu tenho consciência que eu preciso eliminar o máximo de energia negativa dessa carne que eu estou consumindo. Além disso, tem a carne de soja, tem outros vegetais que possuem proteínas, e a gente tem que se informar para cuidar dessa parte. Essa parte alimentar é fundamental, porque não adianta você ganhar, você está meditando, está fazendo exercício físico, está fazendo exercício mental. Ganhou 10 anos de sobrevida, mas contagiou o seu espírito por dentro, seu espírito não suportou a carga, jogou no seu físico, seu físico não jogou a carga, você morre antes. Exclusivamente porque consumiu energia negativa a vida inteira. Ah, mas eu não sei ficar sem carne. Não existe isso. O dia que você tiver que botar 2 estentes no coração, 2, 3, 5, você vai reconhecer, vai ter consciência, que é só o que falta para a humanidade, vai ter consciência de que você podia ter virado a mesa, você podia ter virado o jogo. Só depende de você. Não depende de mim te orientar, de eu chegar, pegar a sua orelha, meu amigo, faça isso. Não depende de mim, só depende de você. Amor próprio. Paladar, você troca, você não gosta de, sei lá, carne de soja, não tem paladar? Põe uma pimentinha, põe alguma outra coisa, um tempero diferente. Perdão. Faça da sua vida a melhor passagem que você já teve na sua existência. Ame-se. Ame-se profundamente. Com todas as forças do seu ser. Ame-se. Porque aí você não vai precisar fazer o bem para os outros, se não quiser. E eu aconselho que faça o bem para os outros. Mas você não precisará. Porque você vai automaticamente, quando passar por uma pessoa, você a está contagiando com energia positiva. Você não consome energia negativa, do sofrimento dos animais. Você tem uma alimentação equilibrada. Você faz exercícios físicos, faz exercícios mentais. Conseguiu uma sobrevida de 10, 15, 20 anos. Conseguiu. O que você precisa mais para contagiar as outras pessoas? Nada. Nada. Não tem absolutamente nada que você precise mais. Só de encostar na pessoa, de passar pela pessoa, de pôr a mão no ombro da pessoa, de entrar na mesma condição que a pessoa, as pessoas vão sentir que você é um ser diferente. E esse contágio, essa contaminação benéfica, vai fazer com que as pessoas comecem a se interessar o que você faz de diferente na sua vida, pelo menos os mais próximos, né? O que você faz de diferente na sua vida para estar mais alegre, para estar mais feliz. Sabe? Isso é contágio. E é um contágio benéfico. Ok? Então vamos entrar no último item. Nessa parte de saúde integral, quando a gente fala de qualquer dos assuntos, a maioria não são apaixonantes. Mas esse item é extremamente apaixonante. Quando você mergulhar de cabeça na sua espiritualidade, você vai se apaixonar. A saúde integral não existe sem a espiritualidade. O ser humano não existe sem espiritualidade. Então, eu que vivo dizendo que não tenho religião e não tenho mesmo, nunca, não frequento religião, conheci uma infinidade delas. Por curiosidade mesmo, para buscar me autoconhecer. Eu já tinha minha intuição
fazendo as minhas curas necessárias, ajudando aos outros, mas eu fui numa infinidade de religiões. Não é que elas não sejam boas, nunca disse isso. Você tem que encontrar o seu lugar, mas o que você precisa mesmo é de espiritualidade. Estar conectado com Deus, ter a convicção de que Ele mora dentro de você e você faz parte da existência dele. Se abrir integralmente à sua intuição, ela já é sua. Isso não se aprende, por mais que muitas das religiões ensinem a espiritualidade, ensinem a intuição, sempre vai estar voltada para um determinado segmento da espiritualidade ou da religião, mas nunca voltada para a sua ascensão. Não existe religião, não existe nenhuma religião, pelo menos até hoje, cujo objetivo não seja exclusivamente de tê-lo como fiel e ao seu dinheiro também. Não existe. Se alguma religião te disser, aqui nós não vamos te pedir nada nunca, eles vão usar a sua mão de obra, a sua capacidade empreendedora, a sua experiência profissional, a sua boa vontade. Você não precisa disso, mas precisa ancorar sua espiritualidade em alguma coisa. Se tiver que optar por uma religião, opte por aquela que não lhe faça escravo. Que você não tenha que estar todos os dias num determinado horário em algum lugar, que você não tenha a obrigação de fazer isso, de fazer aquilo. Opte por ser livre. Opte por se amar. É só isso que você precisa. Então falamos hoje de saúde integral. Com relação à intuição, deixe ela fluir. Não existe regras para isso. Deixe ela fluir. Comece a se ouvir. Se você meditar, sua intuição aparece naturalmente. Se você meditar, você vai ser avisado de todos os perigos, de todas as possibilidades negativas e positivas que você tem pela frente. Se você meditar, você terá espiritualização. Você será um ser espiritualizado, independente de religião ou de seita ou de órgão que você frequente. Então os 4 itens da saúde integral que nós falamos hoje são exercícios físicos e mentais fundamentais para que nós ganhemos sobrevida. Meditação fundamental para que a gente ganhe paz de espírito, tenha maior assertividade nas nossas escolhas e nos proporcionemos a capacidade de desenvolvimento da nossa intuição e espiritualização. A alimentação, quanto mais natural possível, mais sobrevida você ganha, mais facilidade você tem com a sua intuição, mais facilidade você tem com a sua espiritualização. Perdão, é que está meio frio aqui, eu resolvi fazer sem blusa. Bom, e o último item de saúde integral é a espiritualização. Todo mundo precisa disso. Goste ou não goste, todo ser humano nasceu para ser espiritualizado. Se não fosse assim, nós não seríamos o único ser que nós conhecemos com Deus dentro da gente e conectado ao Deus Supremo. Não seríamos. Se o somos, é porque nós somos seres espiritualizados. Ok? Uma boa noite a todos, até a próxima terça-feira, se bem que na quinta-feira a gente tem a live de curas, né? Mas até a próxima terça-feira, o nosso item será espiritualidade. Nós vamos destrinchar um pouquinho mais esse item.
ok? Acho que tem mais duas ou três lives só nesse item de expansão da consciência, tá bom? Uma boa noite a todos, muito obrigado pelo prestígio, por estarem aqui. Namastê.